O texto de Isaías que o Senhor trouxe ao meu coração, Isaías 43, ele já é um momento que o Senhor está preparando Israel para sair do cativeiro. Israel, o seu povo, está no exílio babilônico, mas lá não é o lugar dele. Diga: o meu lugar não é lá na Babilônia. Diga: o meu lugar é em Israel. O teu lugar é aqui, queridos, na casa de Deus, a presença do Senhor. Esse é o nosso lugar, onde as coisas acontecem, onde o poder de Deus se manifesta. E a Bíblia diz que o Senhor começa a declarar algumas coisas ao seu povo, e eu me apaixono por essa história, porque o Senhor começa aí no versículo 1 do capítulo 43, Ele fala algo sobre nós. Ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor está dizendo ao seu povo: tu és meu, eu te perdoei, eu te perdoei. Israel, durante muitos anos, e um dos motivos deles serem exilados da sua terra natal, deles serem exilados lá de onde o Senhor havia colocado eles, é porque eles haviam pecado diante do Senhor, eles estavam idolatrando, e nada fazia com que eles parassem, até o dia que o Senhor trouxe juízo sobre eles, e tirou eles de Israel, levou eles para a Babilônia, e ali eles foram colocados por escravos. Mas o Senhor disse: haverá um dia em que eu vou tirá-los de lá. E agora começa o Senhor avisando: eu amo vocês, não tenham medo, não tenham medo, é chegado o dia de tirar vocês de lá. E o Senhor diz duas vezes a eles: não tenham medo. Lá no versículo 5 eles dizem, o Senhor diz assim: não tenha medo, porque eu sou contigo. Você recebe essa palavra, o Senhor dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, querido, não tenha medo. O Senhor está dizendo que coisas novas virão, e nós não precisamos ter medo, porque o que virá, virá de Deus. O que vem, vem do Senhor, e aquilo que é do Senhor não é para nos amedrontar, mas é para nos aproximar dEle, é para maior intimidade com Ele, é para estar com Ele, é para viver com Ele, é para colocar a sua casa debaixo da presença dEle. Algumas pessoas dizem: Senhor, por que o Senhor me criou? Qual é o propósito da minha vida? E se você nunca encontrou isso na Bíblia, marque aí, porque no versículo 7, o Senhor está dizendo assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz, diga assim: o Senhor me criou para a sua glória. Amém? Você foi criado para a glória de Deus, para estar com o Senhor, para glorificá-lo, para estar com Ele, viver com Ele, fazer parte dEle. Quando a gente começa a estudar a aliança de Deus, a gente descobre que na aliança que Deus faz com Abraão, Ele está dizendo: Abraão, tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu. Então, queridos, o Senhor está dizendo que nós somos para a sua glória. Se Ele nos abençoa, é para glorificarmos. Se Ele não responde à oração, é para glorificarmos. Se Ele nos coloca em adversidades, crises, é para glorificá-lo, porque o Senhor nos tem nas suas mãos, o Senhor nos tem no seu coração, o Senhor nos tem no seu íntimo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. A partir daí, o Senhor começa a se revelar ao seu povo. A partir do versículo 9, o Senhor, no versículo 3, o Senhor já diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus.
o Santo de Israel. O Senhor começa se revelando: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Muitos dos nossos problemas, queridos, aqui a gente precisa de Deus, mas a gente não tem Deus como Senhor. Porque Deus como Senhor é aquele que sabe tudo o que nós precisamos, é aquele que sabe de todas as nossas vontades, antes mesmo que nós as coloquemos. Mas como Senhor, Ele coloca a sua vontade. Como Senhor, Ele vem e coordena a nossa vida, Ele ordena a nossa vida. Como Senhor é aquele que tem o poder de colocar todas as coisas no devido lugar. Então o Senhor está dizendo a Israel: Israel, eu sou o seu Senhor, o senhorio é meu, a autoridade é minha, poder e glória são meus. Ainda no versículo 3 ele diz: eu sou o seu Salvador. Você tem essa revelação no seu coração? Como o Senhor, o seu Salvador? A Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele veio para nos salvar. Se há algo que nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, não podemos ter dúvidas, querida, da salvação, porque Ele veio nos salvar. Jesus veio para nos salvar. Ele veio para buscar o perdido e salvá-lo. O Senhor veio para nos salvar. Nos salvar do que, pastor? Nos salvar do pecado, nos salvar da consequência do pecado, do salário do pecado, que é a morte. Ele veio nos salvar do inferno. O Senhor não tem inferno para nossas vidas, Ele tem glória e céu. E quando Ele entra na nossa vida, querida, é para nos levar para o céu, para a sua glória, não é para a nossa perdição. O Senhor veio para nos salvar. No versículo 10 Ele se revela como o único Deus. Ele diz: para que saibais e me creais, entendais que eu sou o mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Não há Deus além do Senhor. Não há Deus além do Senhor, só há um Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, uma das grandes tarefas que Ele coloca é para que seja tirado o Egito de dentro do povo. Porque 400 anos, gerações e mais gerações vivenciando a idolatria. O Egito era a nação mais idólatra que pudesse existir. Existia praticamente milhares de deuses que eles adoravam. E o Senhor precisa agora tirar essa idolatria, porque só há um único Deus, que é o Senhor. Só a Ele a glória, só a Ele nós cultuaremos, só a Ele nós reverenciaremos. Não faremos dele escultura, nem no céu, nem debaixo do céu. Não diremos o seu nome em vão. E só a Ele prestaremos culto. Só a Ele prestaremos culto. Então Ele se revela como o único Deus. E no versículo 11 Ele diz: como o único Deus, não há fora dele salvação. Não há fora de Deus salvação. Não há penitências, promessas, bondades que tragam salvação. A Bíblia diz que só há um que pode nos salvar, e esse é Jesus, o Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só há um único Deus, e esse Deus é o nosso Salvador. Ele continua se revelando no versículo 13, e ele diz: antes que houvesse dia, Ele era. Antes que existisse qualquer coisa, o Senhor já era. Ele não existia, porque a existência pressupõe que há um início, e com Deus não houve início, porque Ele já era. Ele é o Deus que se revela. Glórias ao nome do Senhor. E Ele continua se revelando no versículo 13, e Ele diz: agindo eu, quem o impedirá? Se o Senhor se levanta por você, querido, ninguém pode impedi-lo. Não há portas que se fecham, não há enfermidades que permaneçam, não há estragos que não sejam restaurados.
Não há derrotas que não sejam transformadas em vitórias. Glórias ao nome do Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor sobre a minha casa, quem impedirá? Agindo o Senhor sobre o seu casamento, quem impedirá? Agindo o Senhor sobre os seus sonhos, quem os impedirá? Não há, o Senhor está dizendo: agindo eu, ninguém impedirá. Tome isso para a sua vida. O Senhor está se revelando a mim e a você. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. As portas que o Senhor abre não podem ser fechadas, e as portas que estão fechadas pelo Senhor jamais poderão ser abertas. Mas o Senhor agindo, ninguém o impedirá. Os sonhos se manifestarão, a glória virá, o poder se derramará. Senhor, glória seja ao teu santo nome. Glória seja ao teu santo nome. No versículo 15, ele se revela como Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Você pode glorificar ao Senhor? Diga: eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Diga na primeira pessoa: o Senhor é o meu Senhor, o meu Santo, o Criador de Israel, o meu Rei. Aleluias, glórias ao Senhor. Por que nós precisamos dessas revelações? Porque são essas revelações que nos dão o conhecimento de quem Deus é. Nós temos a tendência de colocar Deus dentro de uma caixinha, limitando o seu agir, porque nós queremos que Deus aja de acordo com aquilo que nós pensamos. Deus vai fazer desse jeito, Deus vai agir desse jeito. E Deus não se limita. Deus não tem limites, queridos. Deus é o Deus da criação. Eu digo, se Ele precisar criar algo que não existe para abençoar você, Ele tem o poder de realizar. Ele tem todo o poder. Então nós precisamos dessas revelações para entender que o nosso Deus é poder, que o nosso Deus é único, que não há outro Deus além dele, que Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de toda a criação. O nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso, enviou seu Filho para viver entre nós, morreu entre nós, mas ao terceiro dia, pelo poder de Deus, Ele ressuscitou. Pelo poder de Deus, você ressuscitou nesta manhã. Pelo poder de Deus, você está fechando mais um dia. Pelo poder de Deus, o Senhor manifestou sobre a sua vida neste dia. Sabe, queridos, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso, Deus é grande, imensurável. Nós servimos a um único Deus, que preservou a sua palavra por milhares e milhares de anos, e hoje nós podemos ler que Ele é o Santo de Israel. A sua palavra é a mesma há mais de 4.000 anos. É a mesma palavra, revelando o mesmo Deus, revelando a mesma glória, revelando o mesmo céu, revelando a mesma salvação, revelando a mesma graça. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Revelando o seu Filho, revelando a sua salvação. No versículo 18, o Senhor começa a dizer ao seu povo: agora eu me revelei a vocês, agora não mais vos lembreis das coisas antigas, e nem considereis as antigas, e nem não vos lembrareis das coisas passadas, e nem
considerareis as antigas. Aqui o Senhor estava dizendo ao seu povo que houve um grande milagre quando eles saem do Egito. O Senhor revelou todo o seu poder para tirá-los da mão de Faraó. Leva eles pelo deserto até chegar no Mar Vermelho. E ali o Senhor, em grande poder e glória, abre as águas para que o seu povo possa passar. Algumas coisas são maravilhosas. Aproximadamente 2 milhões de pessoas passam por aquele lugar. E a Bíblia diz que todos eles passaram a pé enxuto. As crianças passaram. As grávidas passaram. Os enfermos passaram. Os idosos passaram. E durante essa travessia, o exército de Faraó, que vem para destruir o povo de Deus, corre, 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 mas não alcança, até que o último tenha passado. E o Senhor diz que nenhuma unha de Israel ficou no Egito. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. E o Senhor agora está dizendo: isso foi maravilhoso, mas não se apeguem somente a isso, porque o que está por vir é ainda muito maior. O que está por vir ainda é grandioso demais. O Senhor sempre está dizendo que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, que os feitos dele sobre nós são maiores pelo que há de vir. Glória, Senhor. Glória, Senhor. O passado para nós é um referencial. Eu sempre gosto de entender isso. Eu olho para trás e digo: caramba, que Deus maravilhoso é esse, como Ele fez, como Ele trabalhou, como Ele agiu, como eu não percebi, como só depois de tanto tempo eu olho agora e digo: olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus fez. E isso agora é um alerta para você: não deixe isso passar, esteja sempre lembrando do que Deus tem feito na sua vida, esteja sempre lembrando da revelação de Deus através dos seus feitos. É por isso que o salmista diz: não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios, não me deixe esquecer do que o Senhor tem feito, não me deixe esquecer dos seus atos de poder sobre a minha vida, não me deixe esquecer do caminho que o Senhor tem aberto, não me deixe esquecer dos milagres que o Senhor tem me dado. Falei com Eunice, se eu não me engano, hoje, dizendo para ela do templo, eu disse: olha, me parece que há uma janela na minha mente que eu não consigo lembrar, porque me parece que a vida foi tão corrida, a gente se apertou tanto, a gente correu tanto, a gente tinha um projeto de vida diante do Senhor, a gente tinha um projeto para a nossa família diante do Senhor, e nós corremos tanto, que parece que nós não vivemos essa faixa de tempo. Hoje nós nos damos ao luxo de pensar isso, porque aquele projeto que o Senhor nos deu está concretizado. Mas eu olho para trás e vejo o quanto a gente correu, e era necessário que isso assim fosse. Mas agora eu estou trazendo para você: se lembre do milagre de hoje, se lembre do milagre que o Senhor fez ontem. Não viva só daquele milagre que já foi. Não se lembre só daquele milagre que te tirou lá do Egito. Não. Se lembre do que o Senhor tem feito todos os dias. O andar com Deus é todo dia. E quem anda com Deus todo dia tem milagre todo dia. Tem milagre todo dia. Quem anda com Deus tem um Deus para consigo. Moisés disse: Senhor, sabe qual é a diferença entre nós e as nações da terra? E ele mesmo disse: é que o Senhor anda conosco. Se o Senhor anda conosco, nós somos diferenciados. Se o Senhor anda conosco, nós somos diferenciados. Se o Senhor anda conosco, nós somos diferenciados. Se o Senhor anda conosco, nós somos diferentes. Aleluia. Não vos lembreis das coisas passadas. Não se prendam somente a essas coisas.
Não se prenda a uma experiência que você teve com o Espírito Santo há muitos anos atrás, e que hoje você fica com saudade, mas não faz nada para que ela seja avivada no seu coração. O mesmo Deus que te deu antes é o mesmo Deus que te acende agora. Não viva apenas da intimidade passada. Tinha momentos que eu lia tanto a Bíblia, era tão bom, eu cantava tanto, eu fazia tanto. E hoje vive disso, de lembrar que um dia foi bom. Não, queridos, o bom é hoje. O ontem foi bom, mas o bom é hoje. E o muito bom é agora. O bom foi hoje, mas o muito bom é agora. O muito bom é agora. O Senhor estava dizendo para aquele povo: olha, tirar vocês do Egito foi poderoso, foi maravilhoso, mas não vivam disso apenas, porque o que eu vou fazer é algo tão grande. Vocês, olha, não se prendam a isso apenas. Abram a mente e o coração de vocês, ativem a fé, porque se foi bom antes, será melhor depois. Se o começo foi bom, o fim será maravilhoso. Não viva apenas das entregas passadas. A gente canta muito: entrego a minha vida a Ti, entrego tudo a Ti. Mas a gente lembra de quando a gente fez uma entrega que realmente valeu a pena. Sabe, queridos, mas se você quiser novamente fazer essa entrega, vai valer a pena. Porque o Deus não mudou. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor. Então Ele está dizendo para que você perceba as coisas que virão. Não se prenda às coisas que já foram. As coisas que já foram, elas são apenas um referencial para dizer a nós que o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que fará. Os altares que Abraão foi construindo ao longo da sua vida eram referenciais. Aqui o Senhor me abençoou, aqui o Senhor foi comigo, aqui a mão do Senhor está comigo, aqui a mão do Senhor foi comigo. Quando o povo vai atravessar o Jordão, o Senhor diz: faça um memorial para que os vossos filhos vejam o Deus que os tirou do Egito. Então, queridos, os altares, os milagres passados, os altares passados, queridos, eles são referenciais para assentar em nosso coração, para construir a glória de Deus em nós. O apóstolo Pedro diz que nós somos casas espirituais que estão sendo edificadas, e nós precisamos dos marcos referenciais, e os marcos referenciais são os milagres que nós vivenciamos com Deus. Porque o Senhor, lá no versículo 19, Ele diz assim: eis que faço coisas novas, eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, por acaso vocês não perceberam? O Senhor está dizendo: se você ficar ligado ao passado, você não vai conseguir enxergar o que está vindo, porque o que está vindo precisa ter uma expectativa. O Senhor está dizendo que virá coisas novas, mas para que eu possa vivenciar coisas novas, eu preciso gerar essa expectativa em meu coração. O Senhor está dizendo: eu estou fazendo coisas novas. O mesmo Deus de Isaías 43, naquele dia que ele estava escrevendo, assentado, inspirado pelo Espírito Santo, está aqui, o Espírito está aqui liberando sobre nós. A palavra é a mesma. Vou te dar um segredo: por que a palavra não se consome? Por que ela nunca acabou? Porque o Senhor nunca pregou costumes, o Senhor nunca pregou coisas humanas, Ele prega princípios. Deus está nos dando princípios de vida espiritual. Toda vez que eu leio a Bíblia buscando os princípios espirituais do Senhor, aviva a minha vida.
Quando Jesus queria pregar por parábolas, ele estava pregando princípios espirituais em histórias compreensíveis. Mas o que prevalece na palavra de Deus são os princípios que homens e mulheres de Deus colocaram em ação nas suas vidas e foram denotadas na palavra de Deus como grandes homens e mulheres de Deus. Há um texto de Hebreus que diz que mulheres, pela fé, perderam os seus entes queridos, viveram pela fé e não viveram a promessa, mas foram homens e mulheres que andaram pelo princípio de Deus. O Senhor está dizendo que há um princípio estabelecido aqui: estou fazendo coisas novas. Estou fazendo coisas novas. Desprenda a sua mente de coisas materiais. Talvez você esteja pensando que, poxa, eu poderia ganhar um carro novo. Não é problema, Deus pode te dar um carro novo, esquece isso. Pede para Ele. A irmã Gilmagna já ensinou isso para a gente. Pede para Ele, que Ele te dá. Lá em casa os meninos ficam falando: pai, pede um carro. Eu digo na hora certa. Então tira sua mente disso, é maior. É maior do que um carro, é maior do que um bem que você possa ter. É maior, é viver o sobrenatural de Deus, é viver as promessas de Deus, é viver a intimidade do Senhor, a aliança de Deus, é caminhar com Ele no sobrenatural, é ser usado por Ele, é ser manifestado nele, é viver uma vida cheia dEle. Ele está dizendo: estou fazendo coisas novas. E por que Deus faz coisas novas? Porque Ele é Deus do novo. Ele é Deus do novo. Ele é Deus do novo, Ele é Deus do renovo. Quando eu vou para a palavra de Deus, inúmeros textos estão dizendo que Ele está fazendo coisas novas. Isaías 66, Ele está dizendo: estou fazendo novo céu e nova terra. Quando eu vou para Jeremias, ele está dizendo da nova aliança. Quando eu vou para Coríntios, lá para Paulo, 2 Coríntios 5,17, ele está dizendo que nós somos nova criatura. Ele nos fez nova criatura. Quando eu vou para Apocalipse, ele está dizendo que Ele faz tudo novo, todas as coisas novas. Quando eu vou para Lamentações, ele diz que hoje se renovou, né? O Senhor fez nova vida em nós. As misericórdias dele foram as causas de não sermos consumidos, porque elas foram feitas novas nesta manhã. Elas foram feitas novas nesta manhã. Você recebeu coisa nova nesta manhã. Você recebeu algo novo de Deus essa manhã. Você recebeu um presente maravilhoso de Deus nesse dia. Você recebeu algo poderoso de Deus nesta manhã. Porque Ele é Deus do novo. Alguns aspectos dele. Em primeiro lugar, o seu plano não para. Nós servimos a um Deus que estabelece um plano conosco, e esse plano não para. Deus não tem um plano B para mim e para você, Deus tem um plano apenas, e Ele não vai parar com este plano. Jó 42, salvo engano 2, ele diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se o plano dele não pode ser frustrado, queridos, ele vai continuar trazendo novo sobre a sua vida, porque o plano dele é para a eternidade, e até chegar na eternidade tem algo novo para você, tem mais algo novo, tem mais algo novo, tem algo novo para você, tem algo novo para você, tem algo novo para você. Ele não para, o plano dele não para, tem algo novo para a sua vida, até que se conclua. Algo novo de Deus está saindo todo o tempo, porque Ele é Deus do novo. Não pode ser frustrado o seu plano. Por que Ele pode fazer algo novo? Porque a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Então, aquele que faz trazer à existência aquilo que não existe, como se existisse e fosse, é o Deus do novo, porque Ele está criando coisas novas o tempo todo.
Ele está trazendo sobre ti novo o tempo todo, trazendo da existência as coisas que não existem. É tão maravilhoso. Os irmãos estão reunidos na casa, os discípulos estão reunidos na casa, e de repente Jesus chega, a porta não se abriu, ele só atravessou a porta. Ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. O nada vem a existir, como se já existisse, porque o nosso Deus é aquele que faz novo o tempo todo. E em terceiro lugar, 1 Coríntios 13, o seu amor é imensurável. O amor dele não acaba. Está lá no versículo 8, diz assim: o amor não acaba. Deus nunca nos deixará de amar. Ele sempre vai nos amar. E por nos amar, sempre terá coisas novas. Sempre virá coisas novas. Sempre haverá o novo de Deus. Sempre haverá o novo de Deus. E é por isso que eu digo para você, não se preocupe com o que é natural. Porque se você caminhar com o Senhor, pode passar um dia, pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar um ano, mas aquilo que você precisa virá. Aquilo que você precisa vem. Aquilo que você precisa vem. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Aquilo que você precisa vem. Preciso de uma casa, vai vir, querido. Eu já libero essa palavra sobre a sua vida. Você precisa de uma casa, glória a Deus, vai vir. Vai vir de Deus para você a sua casa. Glórias ao nome do Senhor. Você precisa de um sonho realizado. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Pastor, de onde o Senhor está tirando isso? A palavra do Senhor diz que todas as bênçãos do Senhor já estão liberadas sobre nós nas regiões celestiais. Querido, se já liberou no reino do Espírito, há de se manifestar no reino natural. Se você anda com Deus, creia que Ele se torna o seu abençoador. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele se torna o galardoador, o abençoador, o premiador daquele que o busca. Então, se você recebe esta palavra e guarda no seu coração, o Deus de amor é aquele que está cuidando de você em cada instante, em cada momento, não se aparta de você, Ele não vai embora, Ele não deixa você na chapada, Ele não desiste de você, Ele não te abandona. Ele não te abandona, Ele está com você. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: porventura vocês não estão percebendo? E aqui é o que o Senhor está nos chamando a atenção. Perceba o que Deus está fazendo. A palavra perceber, ela vem, o significado dela é consciência de algo. Então é ter consciência de que algo está acontecendo. Porque se eu entendo que Deus caminha comigo o tempo todo, coisas novas Ele está fazendo, então eu tenho que perceber o que Ele está fazendo. Eu tenho que ter a noção e o entendimento do que Ele está fazendo. Porque Ele quer revelar o que Ele está fazendo. Então nós precisamos perceber o que o Senhor está fazendo. Pastor, e como eu percebo? Então aqui vai a direção. Pela palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus, mas tentando perceber o que o Senhor está trazendo para você. A Bíblia sempre tem coisas novas para você. O mesmo texto que você leu há 10 anos atrás, se você ler hoje, ele tem novo para a sua vida.
Aquilo que encantou o seu coração quando você leu há 5 anos atrás, se você ler o mesmo texto hoje, o novo de Deus virá para você. Então a palavra é a nossa fonte daquilo que nós podemos perceber, novo de Deus. Novo de Deus. Então, queridos, é a palavra do Senhor que vai te dar a direção para perceber as coisas novas que Deus está trazendo. Em segundo lugar, pelo Espírito Santo. Quem é que fala no seu coração? E aqui, isso é muito importante isso. Quem é que está falando ao seu coração? É o Espírito Santo? Ou são as dificuldades? É o Espírito Santo? Ou são as pessoas lá fora que não conhecem nada de sobrenatural, nunca tiveram experiência de fé, e está falando ao seu coração, e está trazendo medo à sua vida, e você não consegue perceber que Deus está fazendo um caminho novo para você? Porque, querido, o homem do mundo não percebe as coisas do Espírito, mas quem é espiritual percebe o que o Espírito está fazendo. Então o que o Senhor está dizendo é: quem você está ouvindo? Ouça o Espírito, não ouça a carne. Ouça o Espírito, porque o Espírito está trabalhando para trazer o novo de Deus na sua vida. Ele vai sinalizar a você do novo que Deus está trazendo. Ele vai alegrar o seu coração. Ele vai abrir o seu desejo por Ele. Ele vai abrir a sua fome da presença dEle. Então, queridos, perceba pelo Espírito, tenha intimidade com o Espírito, porque o Espírito te fará perceber as coisas novas de Deus. Aleluias, glórias ao nome do Eterno, glórias ao nome do Senhor. E em terceiro lugar, nós vamos perceber pela fé. Amém? Nós vamos perceber pela fé. O Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, querido, você não movimenta nada no reino do Espírito, porque as coisas de Deus se movimentam pela fé. As coisas de Deus se movimentam pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nada se faz. Quando eu abro a palavra de Deus, se eu não tenho fé, nada vai acontecer. Se eu venho para a casa do Senhor, para ir um culto como este, e não tenho fé, nada aconteceu. Porque o que o Senhor tem para mover sobre as nossas vidas, se move pela fé. Se move pela fé. Então, queridos, ative a fé. Ative a fé. Seja um homem e uma mulher de fé. Seja um homem ou mulher de fé. Confie na fé. Confie no Senhor. Às vezes a fé, ela não funciona quando nós colocamos a fé nas pessoas, ou nos problemas, ou nas soluções. A nossa fé está ligada no autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que nos deu a fé. Então a nossa fé está ligada nele. Há uma porta fechada. A minha fé não está nas pessoas que possuem a chave. A minha fé está naquele que abre portas, com chave, sem chave, com ferrolho, sem ferrolho, não importa, a porta se abre. A porta se abre. Nós precisamos aprender a andar na dimensão da fé do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.